Ei, ei, vou falar baixinho. É, tô todo descabelado. Olha, você que graças a Deus está começando a nos criticar com mais veracidade. Você do outro lado, você cão guloso, você que não concordam com aquilo que está escrito. É para você esse vídeo, tá bom? É para você. Olha, você está achando que nós vamos não desanimar? Você acha que nós vamos desistir de falar a verdade porque alguém critica e não concorda conosco? Ah, meu filho, não tem que concordar conosco mesmo, não. Tem que concordar com aquilo que a Bíblia diz, queridos. Olha, quando você ouvir um preterista falando alguma coisa bíblica, então sabe o que você faz? Ao invés de criticar, você consulte a Bíblia se o que nós estamos falando está escrito ou não. Não é muito mais fácil? Eu entendo agora porque que muita gente não concorda nem mesmo com o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque o dia que eles concordarem com o que a Bíblia está dizendo, os cofres secam. As suas igrejas, alçapões, vai diminuindo o tanto ou o número de pessoas que estão sustentando os pastores, os cães gulosos. Outra coisa, você que entrou nesse canal, olha, eu amo você, eu só não concordo com a sua ou com o seu entendimento que apoia as falcatruas dos cães gulosos. Infelizmente, eu não posso concordar e também não posso responder a todos os comentários. Não posso responder. Você sabe por quê? Porque se você está nesse canal, é porque alguma coisa chamou a sua atenção. Não é? Você não entrou no canal por acaso. Agora eu quero falar uma coisa para você. Dê uma olhadinha na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler para você e vou começar esse vídeo. Olha o que diz. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, fazendo o quê? Negando até o Senhor que os resgatou. Preste atenção. Até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre as mesmas repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É a coisa que mais a gente tem visto. O caminho da verdade sendo blasfemado porque alguém gosta do pastor, porque alguém gosta do líder, porque alguém gosta da sua religião, porque alguém gosta da sua denominação, porque alguém gosta do CNPJ, da placa da sua igreja. Estão fazendo o quê? Estão blasfemando o nome da verdade, ou o caminho da verdade. Agora presta atenção no versículo 3. Por ganância farão de vocês, e vós, a segunda pessoa, vocês, eu estou no pretérito, né? Muita gente, infelizmente, que está aí no comentário, não entende isso. Eles falam que a gente não entende nem o vernáculo do português, mas quem não entende é eles, porque eles estudam a Bíblia e futurizam tudo. Eles não levam em conta as colocações verbais, os tempos verbais, o pretérito, o futuro, pretérito mais que perfeito. Eles não entendem isso ou se fazem de não entendido, não é? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, do singular, não é? Quem dera
se eles respeitassem isso, seria mais fácil entender a Bíblia. Mas para eles, a Bíblia foi escrita ontem e tem que se cumprir hoje ou amanhã, infelizmente. Infelizmente, aí está aí, ó, essa cambada de falsos ensinadores, falsos pregadores, ganhando dinheiro, pregando mentira para os outros. Por ganância farão de vocês negócio, com palavras fingidas. Para eles, o juízo, preste atenção, o juízo lavrado a logo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Querido, você entende que Pedro era judeu, ele era judaizante, e ele estava falando aqui da destruição que estava às portas do juízo. Ou você acha que não tinha falso profeta? Você acha que não tinha cão guloso na época dos apóstolos e discípulos? Rapaz, se você estudar a história como tem que ser estudado, você vai descobrir que já nessa época tinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que gosta de criticar, você que gosta de nos julgar, e até mesmo dizer que a gente tem um comentarista aí, que ele botou um comentário num vídeo, não é? Sobre o ano 70, os teólogos mudaram o cenário. Ele botou um comentário e disse que para mim, para eu parar de ensinar aquilo que eu não aprendi. Queridos, você tem razão. Eu fiquei 40 anos no sistema religioso e nunca aprendi o que eu estou ensinando. Sabe por que nós ensinamos hoje isso assim? É porque não foi ensinado a nós. Se eu fosse ensinar o que eu aprendi, eu estaria agora ensinando coisas erradas, igual os cães gulosos e o sistema religioso ensina. Ou você não é uma pessoa humilde o suficiente para rever os seus conceitos. Você sabia que no capítulo 6 de Atos, os caras que levaram Estevão para morrer apedrejado é justamente os crentes religiosos da época que não concordaram com aquilo que Estevão estava ensinando e eles não tinham aprendido aquilo enquanto eles estavam na lei? A mesma coisa vocês fazem com os preteristas, que nós lemos o que está escrito, mas vocês não acreditam dessa forma. Para vocês, tem que ser do jeito que vocês aprenderam. Para vocês, pouco importa se está certo ou se está errado. Deixa eu te falar. Você que diz que tem doutrina na sua igreja, você é doutrinado ou você é adestrado? Não, porque o modus operandi dos pastores com X, o evangélico religioso, ele não segue a Cristo, ele segue a homens. Por quê? Porque o adestramento que os líderes religiosos fazem com os seus membros, ovelhas, não é doutrina, não é doutrinação, é adestramento. Você sabe o que diz 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18? Que as pessoas, na época que Paulo escreveu Corinto, eles não conseguiam enxergar a graça que Paulo pregava, porque eles estavam com calúnia nos olhos. O que é calúnia? O que é calúnia? É escama, é cegueira. O que é calúnia? É dificuldade de enxergar, é dificuldade de ver. Queridos, se você acha que no sistema religioso você é doutrinado, você está enganado. Eu vou provar a você que você é adestrado. Ah, mas você está me chamando de um animal? Queridos, entenda do jeito que você quiser. Eu não sou obrigado aqui a usar pejorativos com alguém ou com os cães gulosos.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você acha que você serve a Cristo, ou segue a Cristo, mas você está fazendo tudo que o seu líder manda, então você está enganado. Você está enganado. Os reis gulosos, eles são tão terríveis que eles acham que são dono das pessoas. Por quê? Porque eles dizem para os membros fazer isso, os membros faz. Os membros faz aquilo e os membros faz. Tudo que eles falam para os membros fazer, os membros fazem. Mas você fala assim, mas tem que obedecer ao meu pastor. Mas você já estudou João 10, a partir do capítulo 9? Estude João 10, mas a partir do capítulo 9. Você obedece a Deus? Você pode responder sim. Você obedece ao Cristo ressuscitado? Sim. Então por que você não obedece João 4? Então por que você não obedece Atos capítulo 7, 48 e 49? Por que você não obedece Atos 17, 24 e 25? Por que você não obedece o Cristo ressuscitado, que já depois da sua morte e ressurreição, não é o Jesus de Nazaré mais, querido? Jesus, você já observou que quando o anjo veio anunciar a Maria o nascimento do menino, você lembra qual foi o nome que o anjo pediu para colocar no menino? E deixa eu te perguntar, está registrado na Bíblia que o anjo mandou botar o nome do menino de Jesus? Está? Não. Ele falou, coloca o nome do menino Emanuel. Mas por que então que está Jesus? E todas as pessoas usam o nome de Jesus, se referindo ao Filho de Deus. Meu querido, os cães, eles são adestrados para obedecerem os seus donos. Os evangélicos, eles são adestrados para obedecer os homens, que são os seus líderes. Se você acha, meu querido, que eu quero ganhar inscrito ou inscritos, não é só um, difamando alguém ou criando polêmicas com alguém, você está enganado. Não. Se você ainda não chegou ao entendimento que os preteristas têm, porque a gente só lê o que está escrito, e está muito claro. Se você ainda não chegou a esse entendimento, não é problema nosso, não é problema da Bíblia, é porque você ainda tem calúnia nos olhos. A Bíblia diz ali, 1 Coríntios 3, 1 a 18, que quando alguém na época de Moisés ainda se convertia ou entendia a palavra, Paulo está ensinando já para a igreja de Corinto que a primeira evidência que alguém entendeu o evangelho que ele pregava era a calúnia cair dos olhos, era ele começar a enxergar pelo ângulo espiritual. E sabe, querida, sabe por que você não enxerga a Bíblia ainda? Principalmente a cruz e o pós-cruz? Sabe por que você não enxerga ainda? É porque você quer interpretar tudo literal. Você não entendeu ainda que na lei tudo era físico. Até mesmo a adoração tinha que ser num templo físico, oferecer sacrifícios. E aí talvez, porque o sumo sacerdote entrava de ano em ano, uma vez por ano, para levar sacrifício e os pecados do povo, mas era povo judeu, não era povo gentio, porque só o povo judeu é que cometia a transgressão da lei, que levou o nome, foi batizada de pecado. O que é isso, irmão Alberto? É isso mesmo. Você quer que eu mostre para você onde está escrito? Dá uma olhadinha aí, dá uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha em 1 João capítulo 3, versículo 4. Vê se o verbo pecado é um nome próprio, meu querido.
Por que que nós, os preteristas, dizemos que o pecado não existe mais? E você arregala um zoião desse tamanho? É porque você não entendeu que pecado não era um ato ou qualquer ato que as pessoas cometiam de errado. Não, pecado era o nome que foi dado à transgressão da lei. Quando você pratica alguma coisa, de certo ou de errado, tem que ter um nome nisso. Ah, eu fiz um bem para a pessoa. Tá, mas que bem que você fez? Ah, eu paguei o talão de luz dele. Você fez uma obra, você fez uma caridade. Você fez um gesto de amor, de carinho. Então esse gesto de amor, de carinho, ele tem um nome. Uma caridade. Quando você faz o mal para alguém, se você fez qualquer coisa de mal com alguém, esta coisa tem um nome. E esse nome é um adjetivo. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ganhar inscrito difamando ninguém ou criando polêmica com ninguém. Eu quero ganhar inscrito, mas eu só quero que você se inscreva no nosso canal se você achar que tudo que eu falo aqui, ou que nós os preteristas falamos, aqui tem tudo a ver com o que está escrito na Bíblia. Eu não vou responder a nenhum comentário que não traz edificação. Somente aqueles comentários, não é? Somente os comentários, aqueles que já têm o mesmo entendimento da graça do Evangelho Eterno. Ou você prefere que eu seja um dos cães golosos que faz assim, ó. 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 Você sabe quem é? Te lembrou alguma coisa aí? Aquele que gosta de xingar os outros, gosta de xingar quem fala mal dele. Xingar mesmo, com palavras pejorativas. É. É esse que você está pensando. É aquele cão guloso que ficou rico nas costas das pessoas pregando mentira. Ou você prefere que na simplicidade que nós temos, nós não somos aquelas pessoas bonitas aos olhos do mundo, esse mundo aí mesmo que faz uma propaganda do corpo, né? Já ouviu falar nas pessoas que adoram o próprio corpo? É, o cara tem que botar terno lindo, terno bonito, né? Eu tô com 57 anos, queridos. Mas eu perdi a maior parte da minha vida no sistema religioso aprendendo e ensinando errado. Mas sabe por quê? Porque não tinha ninguém para me ensinar o certo. Não tinha ninguém para me orientar. Não tinha ninguém para contextualizar a Bíblia. Porque os meus líderes religiosos que eu tive, ou eles conheciam a verdade e não queriam nos ensinar, ou eles também eram vítima do sistema religioso. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho que pedir para você, sabe o quê? Sabe o quê? Se você acredita mesmo que tudo que você está fazendo no sistema religioso ainda tem validade, batismo em água era batismo dos judeus, não era batismo dos gentios. Ainda mais 2000 anos depois da cruz e do juízo. Batismo em água era oblação. E o que era a oblação? Lavava a pessoa por fora.
E era só os judeus que iam ao encontro de João para ser batizado em água. Por que João batizava eles? Porque eles falavam, eu estou arrependido, quero me batizar. Mas batizar por quê? Arrependido do quê? De estar transgredindo a lei de Moisés. Mas lembre-se, o advérbio, para você que disse que eu tenho que aprender muito ainda, para depois ensinar, eu não estou ensinando ninguém. Você acha que eu estou ensinando alguém? Negativo, nananina não. O meu papel no YouTube, como todos os ensinadores da graça, é ler o que está escrito. Você está vendo isso aqui, onde eu li para você? 2 Pedro capítulo 2? Por acaso, eu estou lendo uma outra Bíblia que você não lê? Mas o entendimento não é esse. Então, meu querido, expresse aí o seu entendimento, porque todos os comentários no canal, nos canais que falam sobre o preterismo, eu gosto de ir no perfil da pessoa. E eu vejo lá, se aquela pessoa tem um canal no YouTube com o objetivo de ensinar a graça de Deus, ou que ensine lá o judaísmo, a circuncisão, mas eu olho lá e vejo que muitas vezes a pessoa não tem inscrito e nem tampouco nenhum vídeo divulgado. E aí chega aqui, querido, e quer nos criticar no comentário. E eu vou lá e observo. E eu falo assim, como pode alguém que tem um canal no YouTube, não tem nenhum vídeo, não tem nenhum inscrito e querendo criticar aqueles que têm coragem de estudar a Bíblia e ensinar as pessoas, ensinar não, ler para as pessoas o que está escrito e ainda eles não concordam. O verdadeiro batismo depois da cruz não era mais em água. O verdadeiro batismo depois do juízo do ano 70 DC é crer, só isso, no Pai e no Filho, ou seja, nas duas manifestações. Porque tanto o Pai como o Filho eram um só. O Verbo se fez, ou seja, se tornou carne, João 1. Se tornou, o que é se tornar? O Verbo se fez, quer dizer, ele se tornou carne e habitou. O Verbo era Deus. Você também, que paga dízimo ao seu pastor, à instituição que você está servindo, você já olhou o livro de Isaías e já olhou qual é o verdadeiro dízimo, qual é o verdadeiro jejum que alguém possa fazer para Deus? Você, ao invés de gastar 10%, 20%, 5% da sua renda matando a fome do seu vizinho, matando a fome do seu semelhante, não. Você prefere entregar ao pastor. Olha que aberração. E o pastor faça com o dinheiro o que ele quiser da vida, enquanto o seu vizinho do seu lado, precisando de uma cesta básica, de pagar um talão de luz e um talão de água, e você não tem coragem, porque você fala que o dízimo é do Senhor. Abra o olho. Quem disse que dízimo é do Senhor? Nem no Velho Testamento o dízimo não era do Senhor. Sabe para quem era o dízimo? É para a tribo de Levi ser sustentada pelas 11 tribos. Por que sustentar a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi ela foi separada para o sacerdócio. E ela não podia comprar terra, vender, alugar, não podia adquirir, não podia plantar, não podia colher, porque foi separada para cuidar lá do tabernáculo, de tudo que era feito ali. Mas isso era porque estava na lei. Então, de ano em ano, a alimentação que era colhida na roça, dos animais que eram mortos, 10% era para levar para o almoxarifado da casa do tesouro. Uma espécie de
esqueci o nome, que bota a alimentação, aquele cômodozinho lá numa casa, né? Hoje já na cidade grande não tem isso. Despensa. Casa do Tesouro era uma espécie de despensa. Ali tinha que estar. E de 3 em 3 anos, segundo a Crônica, capítulo 31, quer aprender um pouquinho sobre o que era dízimo? Vai em 2 Crônica 31. De 3 em 3 anos, era feito um balanço na Casa do Tesouro. Tudo que estava sobrando, se ainda tivesse na validade, era feito um balanço e era distribuído com todas as pessoas da casa de Israel. Aí não era só os levitas, não. Aí era todo mundo. E você achando que o dízimo em dinheiro que você dá é do Senhor. Leia o capítulo 2 de Malaquias. Não lê só o 3 e 10, não. Leia o capítulo 2 também. E, se possível, o capítulo 4. Malaquias só tem 4 capítulos. E você vai aprender que você foi enganado e nós estamos tentando abrir o seu olho e você nos critica e nos julga. Ah, você que falou para mim aprender e estudar mais? Querido, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque eu estou estudando a cada dia mais a palavra. Os meus estudos seculares eu já terminei. Há muito tempo, eu estou com 57 anos. Com 18 anos, ia fazer 18 anos, eu já tinha terminado os meus estudos seculares. Não é à toa que eu pude ir para onde eu fui. E depois, graças a Deus, já terminou a minha tarefa lá. Eu falo errado, eu falo feio. Mas o que importa? Eu falo feio. Mas eu tive conhecimento suficiente para mim estar no lugar, fazer parte de uma instituição que é o sonho de muita gente. É? Para você criticar alguém, querida, primeiro você se humilhe. Se humilhe. A Bíblia, eu estou tendo conhecimento agora. Agora que eu comecei a estudar a Bíblia. Então, você que sabe, se ao invés de ser doutrinado, você é adestrado, o problema não é nosso, não. O problema é seu. Mas o que é adestramento? Tire as conclusões de você mesmo. Quando o seu pastor fala assim, vão suspender você 30 dias de comunhão. Vão levantar você da suspensão. Agora você pode cantar de novo. Agora você pode tocar. Eu vou tirar você, botar 30 dias, 60 dias, 90 dias. Você está suspenso. Aí depois eles pegam você e falam assim, olha, já está bom. Mas pergunta, durante os 30, 60, 90 dias que ele te botou em comunhão, você deixa de entregar dinheiro, como dizem, aos pés dele? Deixa não, né? Ah, tá. Querido, pelo amor de Deus, estude a Bíblia, mas respeitando o contexto. Livro de Apocalipse. Você já prestou atenção que tudo que está no livro de Apocalipse, o tempo verbal é passado? Ou você não viu isso ainda? Você aí que diz que é bom de vernáculo, é bom de gramática, professores, professoras que está dentro dos templos religiosos, põe em prática aquilo que você aprendeu na sua formação. Põe em prática. Quem sabe você se liberta e ainda vai ensinar outras pessoas a se libertarem também. Deu vontade de botar isso aqui de novo, ó. Ó, e ficar igual aquele canguloso que engana as pessoas, né, ó. Aquele fazendeiro, ó. Ó. Tá amaldiçoado. Tá amaldiçoado. É assim que ele fala. Aí nós, querendo manter a nossa humildade para ensinar, aí você vem aqui nos pequenininhos, né? Aí é fácil, né? Olha lá. Vai lá nos grandões. Vai lá. Outra coisa. Você já viu esses caras de grandes igrejas pregar algum dia? 99,9% daquilo que eles falam dentro do templo é em dinheiro. Graça e paz.
e analiso você. Like, inscrição, compartilhamento. Graça e paz. Amém.